Olá pessoal, tudo bem? Mais um Repórter MT começando. Hoje a gente vai falar sobre lesões de joelho e quadril que estão entre as principais da ortopedia e as que mais limitam o paciente. E para esclarecer todo esse assunto, a gente vai conversar com o médico Renan Goulart, que gentilmente atendeu a gente aqui. Muito obrigado, doutor, por ter vindo participar do Repórter MT. Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer poder estar junto com vocês aqui. E como você disse, realmente as doenças que acometem o quadril e o joelho, elas estão entre as principais doenças da ortopedia e realmente as que mais limitam, né? Limitam a atividade simples, como caminhar, eventualmente até em casa. Pequenas distâncias podem estar comprometidas quando a gente tem uma lesão nessas articulações. Doutor, eu que já tive, por exemplo, a lesão de joelho, só de pensar em lesão de joelho já me dá uma certa aflição. Quais são as principais causas, doutor? Vamos partir primeiro das causas, sem ser aquelas provocadas pela prática esportiva. Quais são as causas mais comuns que acometem os joelhos e também o quadril? Bom, a principal lesão que a gente tem no joelho e no quadril está relacionada à osteoartrite, ao desgaste acumulado ao longo dos anos e da forma como a gente cuida, como a gente conduz essas articulações, né? Então, a cartilagem ela vai sendo gasta ao longo do tempo e alguns fatores podem acelerar esse desgaste, né? A forma até relacionada aí com o esporte, alguns esportes maior impacto, maior trauma rotacional fazem com que a gente tenha um desgaste mais precoce, né? Outras situações em que a gente tem uma articulação com leves alterações de anatomia também podem predispor a esse tipo de lesão. No quadril, por exemplo, a gente tem alguns pacientes têm a síndrome do impacto femoroacetabular, que são pequenas alterações que a gente tem no formato dos ossos em que predispõem a um impacto, a um empinçamento entre a articulação que vai desgastando primeiro as estruturas anexas, né, o labrum, a cartilagem, e por fim acomete toda a articulação, levando a um quadro de desgaste precoce. E nessas situações a gente viu recentemente aí o Guga, né, o nosso tenista multicampeão aí, acabou aposentando um pouco mais cedo por um desenvolvimento de uma doença precoce dessas, né? E é limitante mesmo, né? Porque você vê o atleta como o Guga, tendo todo o staff que ele tinha na parte da saúde dele, mesmo assim, acho que o excesso de atividade física, de treinamentos, né, pela prática do tênis, acabou levando ele a esse desgaste. E eu acho que isso é até importante a gente falar também, né, doutor? Porque a cartilagem, ela não se regenera, né? Uma vez que você perde ela, aí é só com cirurgia, prótese, ou tem alguns medicamentos que eles retardam ou aliviam um pouquinho essa perda de cartilagem. A cartilagem, realmente, Leandro, ela não se regenera formando uma nova cartilagem com as mesmas características. Ela forma um tecido cicatricial. E aí vai depender do tamanho da lesão, né? Dependendo do tamanho da lesão, a gente tem alguns tratamentos que podem ser feitos de forma conservadora, e nas lesões maiores a gente tem indicação de correção cirúrgica. A gente pode fazer mosaicoplastia, que a gente retira um cilindro de cartilagem de uma área da articulação que não é uma área de carga e reimplanta nessa topografia. E a gente também tem desenvolvido outras técnicas, né? Hoje em dia a gente tem feito cultura de condrócitos, então tira algumas células, faça o crescimento delas in vitro e depois reimplanta sobre uma membrana para que possa estimular esse desenvolvimento. Eu acredito que o tratamento das lesões de cartilagem vai ser o grande avanço da ortopedia nessa próxima década, né? Muitos desses tratamentos que eu citei, eles ainda estão em fase de pesquisa, ainda estão em fase de desenvolvimento. Até chegar na população deve ir alguns poucos anos aí. Doutor, assim, a gente sabe que a gente não pode criar falsa esperança, né, em relação a esses assuntos de estudos e tal, mas eu, por exemplo, sou extremamente interessado em saber de algo que possa recompor a cartilagem, né? Porque eu já tive lesão de joelho, eu tenho grau 3 igual grau 4 de condromalácia. Imaginei. De condromalácia. Então, assim, eu não sei também por uma resposta das pesquisas, da ciência, para essa recomposição de cartilagem, sem também querer criar falsa esperança nas pessoas. Mas esses estudos, eles podem trazer que tipo de solução? É uma recuperação mesmo da cartilagem? É uma cartilagem artificial? Enfim, quais são as ideias desses estudos? A gente tem primeiro definir qual o tipo de lesão, né? Quando a gente tem uma osteoartrite, que já é o desgaste
completo da articulação não é um desgaste unicamente da cartilagem, é um desgaste que envolve a cartilagem, a membrana sinovial que produz o líquido sinovial, que também está doente. Então, todos os componentes da cartilagem estão lesionados. Nesses casos, não tem nada e nem estudo para regenerar totalmente a articulação. Nesses casos, a indicação é a reconstrução, é a substituição da articulação, com ótimos resultados tanto nas próteses de joelho quanto de quadril, né? A prótese de quadril foi eleita como procedimento do século nos Estados Unidos, há uma década atrás pelo menos, justamente eleita pelo público, pelos pacientes que fizeram o procedimento como um procedimento com alta reprodutibilidade e alto sucesso na questão de satisfação pós-operatória. Então, ela realmente devolve uma qualidade de vida para um paciente que tinha dor diária, tinha uma dor intratável, que não conseguia caminhar nem poucas distâncias, né, pequenas distâncias. Então, nessas lesões em que a gente tem um acometimento da articulação como um todo, o tratamento é bem definido hoje e tem bons resultados com as próteses articulares. Okay. Então, na questão da cartilagem, as lesões focais elas podem acontecer tanto na articulação do quadril, do joelho. No joelho pode acontecer no fêmur, na patela, na tíbia, né? Todas elas. Então, você teve um entorse e isso lesionou a cartilagem. Nesse sentido, a gente vai ter que diagnosticar a extensão dessa lesão. E para essas lesões focais, a gente já tem estudos em andamento e tem muitas técnicas que já são consagradas também. Certo. O uso de célula-tronco, o uso de cultura de condrócitos, o uso de plasma rico em plaquetas, né, que são formas de estimular a regeneração tecidual, isso vem crescendo nos últimos anos e certamente nos próximos a gente vai ter algum tratamento já difundido que a gente possa, né, passar para nossos pacientes e conseguir um retorno às atividades com sucesso. Doutor, e o que a gente pode fazer para prevenir? A prevenção. Existe um caminho de prevenção? Talvez a forma como você se senta na cadeira, a forma como você se levanta, a forma como você caminha. Se a gente for escolher um tema para falar na ortopedia, o tema é a prevenção. Com certeza, não tem nenhum tratamento melhor do que você não ter a lesão, né? E para que a gente proteja as articulações de uma forma geral, você tocou num ponto crucial, que é o posicionamento que a gente assume durante o dia, durante as atividades profissionais ou até lazer. A forma como a gente se posiciona faz toda a diferença na sobrecarga da coluna, dos joelhos, de todas as articulações, né? Do quadril. E um ponto importante também é o cuidado com nosso sistema músculo-esquelético, o cuidado com a musculatura. A gente precisa ter um posicionamento adequado e uma musculatura saudável. Quando a gente fala em musculatura saudável, isso traz a informação de músculo forte e com elasticidade adequada. Dessa forma, a gente consegue prevenir a maior parte das lesões ortopédicas. Ou seja, você ter alongamento, você ter postura e você ter musculação para que você aguente o peso do seu corpo. Exatamente. E isso acaba sendo mais importante a partir dos 40 anos de idade, mais ou menos, né? A gente começa a ter uma diminuição do equilíbrio hormonal e a gente começa a entrar num estágio de sarcopenia. A gente vai perdendo massa muscular. A estimativa é que a gente perca 10% por década, a partir dos 40. Né? Então, você imagina que com 60 a gente já perdeu 20%, já é algo que dá um efeito importante na proteção das articulações. Então, aí a gente começa a ter sintomas, tanto com lombalgia, né, com a dor na região lombar, que talvez seja o principal sintoma dentro da ortopedia. Certamente é a principal causa de procura de pacientes ao pronto atendimento, né, dor lombar, aguda ou crônica. E a disfunção nos joelhos, nos quadris, nos ombros, também passa por isso. Hoje em dia a gente tem o uso de celulares, né, como corriqueiro. Isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga de toda a cintura escapular, né? Toda a parte de estabilização do ombro, cotovelo e punho fica sobrecarregado. Então a ideia é assim, que de novo a gente corrige o posicionamento, né? Começa corrigindo o posicionamento. Na sequência, a gente trabalha a musculatura, pensando na elasticidade e força, com estímulo adequado para que a gente ganhe massa muscular, para que ela consiga nos sustentar durante o dia, né? Essa é a nossa missão aí. E, doutor, a partir de qual idade essas doenças começam a ser mais frequentes? Elas começam a surgir?
Dentro da ortopedia, a gente tem as doenças degenerativas, como a osteoartrite sendo a principal delas, que começa a partir dos 60, 70 anos, né? Que é um desgaste eventualmente até natural e começa a ter sintomas nessa faixa etária. Para os pacientes mais jovens, a gente tem como as principais lesões as tendinites, né? As inflamações dos tendões, das bursas e as lesões ligamentares. As lesões articulares ligamentares, né? No joelho, a gente tem a lesão do menisco, a lesão do ligamento cruzado anterior, ligamentos colaterais, que podem ou não estar associados a lesões da cartilagem. No quadril, a gente tem o impacto femoroacetabular, como uma das lesões, né? Associada à lesão do labrum, associada à lesão no ligamento redondo, roturas dos tendões, que fazem a conexão do músculo ao osso, né? Então, para cada faixa etária, a gente vai tendo algumas doenças que são mais prevalentes do que outras e a gente tem que seguir, né, a investigação baseado nessa epidemiologia. Doutor, a gente está vivendo um momento muito interessante para a saúde das pessoas, porque a gente tem percebido que a prática esportiva tem aumentado significativamente na vida das pessoas, né? Muita gente tem praticado mais atividade física. Isso envolve crossfit, muita gente praticando crossfit, corrida de rua, muita gente fazendo corrida de rua. Aí temos agora futevôlei, beach tênis, né? Futebol, que naturalmente as pessoas já praticavam. Mas eu tenho percebido que as pessoas estão mais adeptas às atividades físicas, incluindo também tanto da parte ao ar livre, que é a bicicleta, como também nos estúdios, né, de bike indoor que as pessoas estão participando. Ao mesmo tempo que isso é importante para a saúde, pode trazer consigo acompanhado certos riscos também, doutor? O que você pode orientar de quem está praticando esses esportes? Com certeza tem que ter uma supervisão, né, Leandro? E a princípio, assim, a gente vem de uma situação de pandemia, que há pouco tempo todo mundo ficou fora da atividade física. Então, foi restrito a prática de uma forma geral, né? E isso causou muitos problemas. Então, se a gente for pensar entre não fazer atividade física e fazer uma dessas modalidades que você citou, é melhor fazer. A gente tem menos risco se a gente estiver fazendo do que a gente não estiver fazendo. Dentre essas atividades, o ideal é que a gente tenha uma supervisão, né, com um profissional, educador físico, um técnico. A corrida, por exemplo, que parece algo simples, né, que a gente precisa calçar um tênis e sair correndo, é uma das modalidades que tem muita lesão envolvida, porque a gente precisa de um treinamento físico para que consiga desenvolver a corrida de forma segura e sem lesões associadas. Então, mesmo para a corrida, eu oriento sempre meus pacientes que tenham um acompanhamento de um técnico de corrida. Então, você vai fazer a corrida, mas você vai preparar o seu sistema musculoesquelético para que você possa correr sem ter lesão. Então, isso inclui tanto trabalho muscular direto, né, com musculação, escolhendo os grupamentos principais para cada modalidade, como atitude esportiva. Você tem que treinar a atitude esportiva. Se o seu esporte é o futebol, a gente vai ter que fazer um treinamento muito intenso de membros inferiores, da musculatura, mas a gente vai ter que fazer também atitude esportiva. Então, a gente vai ter que treinar com você no deslocamento lateral, a gente vai treinar a propriocepção, que é a capacidade de você se identificar no meio. Isso corrige uma série de movimentos inadequados e faz com que a gente previna lesões, inclusive lesões ligamentares de joelho. Os atletas profissionais, a gente trabalha isso regularmente. Então, ele tem que ter o músculo forte, com elasticidade, mas ele tem que ter a atitude esportiva trabalhada também. É a melhor forma de proteger para o esporte. Então, posso fazer uma corrida? Com certeza. Bicicleta, né? Bicicleta indoor está em alta. Sim. Hoje em dia, né? Todo mundo vai. Todo mundo vai. E é algo que estimula muito a continuidade, né? O esporte é importante que você mantenha uma regularidade. Sim, também. E pode fazer, e a orientação é que faça com uma supervisão, com um acompanhamento de um profissional, né? Passe num médico antes, faça a avaliação para ver se está tudo bem com a parte cardiorrespiratória, se não tem nenhuma alteração no sistema musculoesquelético que possa predispor a alguma lesão, né? Hoje em dia, por exemplo, eu atendo muito paciente que vai começar a atividade esportiva e aí faz uma avaliação médica pré, né? Para ver se está com alguma alteração que ele tenha que evitar algum movimento ou outro. E atendo muito paciente também que começou a atividade esportiva
e aí sentiu uma dor, teve uma lesão, e a partir daí ele foi atrás. Então falou, pô, será que eu tenho alguma limitação nessa atividade? Tenho que evitar de alguma forma? E muitas vezes a gente identifica fatores que são predisponentes para lesões. No quadril é muito comum a gente ter o impacto femoroacetabular, que eu já comentei um pouco antes. Então a gente tem alguma alteração no formato dos ossos que pode predispor ao impacto. Então se a gente identifica isso precocemente, a gente limita a amplitude de movimento e orienta como ele pode fazer o movimento de forma segura, para evitar qualquer tipo de lesão, tanto na articulação do quadril quanto do joelho, né? Para o joelho, mesma situação. Tem pacientes que têm instabilidade na patela, região anterior, e a gente tem que fazer um trabalho muscular específico e tem que limitar algumas atividades físicas que podem facilitar a luxação, a saída da patela, né? Dessa forma a gente previne a progressão da lesão, a gente dá segurança para dar continuidade no esporte e aí sim atingir o objetivo maior, né, que é garantir a saúde de uma forma geral. A atividade física é saúde, né? Só que, pô, a música do Rapa diz, já se meus joelhos não doessem mais, né? Eu acho que o joelho, assim, às vezes eu converso aqui, às vezes falaram pra mim que eu tinha que parar de correr, mas como eu vou parar de correr? Mas eu tenho feito musculação, academia, tenho buscado, não corro mais 10 km, eu corria 10, corro menos e tal. Mas assim, é muito difícil você ficar longe da atividade física. Mais ou menos também tem que pensar também no futuro, né? Porque hoje seu corpo aguenta. Mas quando você estiver com 50, 60 anos, que você ainda vai estar ativo, né? Lúcido. E imagino se os seus joelhos não doessem mais, né? Bom, de uma forma geral, eu acho que vale a pena sempre fazer uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade física, tá? E a priori, o ortopedista, né, é o profissional indicado na área do sistema musculoesquelético. O cardiologista é importante também, porque a maior parte das atividades vão envolver a parte cardiorrespiratória. Então, marcaria uma consulta com um cardiologista e com um ortopedista. E outro conselho que eu gostaria de deixar é que qualquer dor, ela tem que ser investigada, não tem dor normal. A dor é um sinal de alarme, é um sinal que a gente vai interpretar e investigar para ver se tem algo de errado acontecendo. Pode ser só uma inflamação, né? Pode ser só uma lesão muscular leve, mas pode ser algo mais grave. E no caso de algo mais grave, se a gente fizer o diagnóstico precoce, isso muda a evolução da doença, né? Uma das patologias também, uma das doenças que a gente trata com muita frequência no quadril é a osteonecrose da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur deixa de receber o sangue, que irriga as células, e faz-se uma necrose nesse tecido. E com isso, se a gente detecta isso precocemente e consegue identificar a causa, a gente muda a evolução da doença. Se a gente não consegue identificar precoce, o paciente não procura, porque sentiu a dor ou algum outro motivo, quando a gente identifica, ele já tem uma cabeça do fêmur deformada, já tem um processo de osteoartrite em que o único tratamento possível vai ser uma prótese de quadril, entendeu? Então, se a gente vai em busca, no primeiro sinal que teve, tive uma dor, a dor melhorou, depois de 3 dias, aí fui fazer de novo, tive dor de novo, vamos investigar. Vale a pena fazer a investigação, o diagnóstico precoce e o tratamento de forma adequada para que não evolua, né, e chegue num estágio já final da doença. Show de bola, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Leandro. E a você, obrigado pela tua audiência.